Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje pelo grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Prazer enorme mesmo. Sinto muita falta de visitar a casa. O estudo hoje eu quero levar assim bem de leve, bem devagarzinho, sem pressa, porque, como estávamos dizendo, né, o tema A Ilusão do Discípulo é um capítulo do livro Boa Nova. Então eu quero ler esse capítulo devagar com vocês, com quem estiver acompanhando. E também vamos fazer um link, fazer uma ligação com o livro Crônicas de Além Túmulo, que fala da mesma história, mas em primeira pessoa, em outra forma. Porque aqui no livro Boa Nova, esse livro ele é narrado por Humberto de Campos. Ele é editado por Humberto de Campos e as histórias que aqui contém são narradas por ele, pelo nosso querido Humberto de Campos, mais tarde conhecido também como Irmão X. E na narração de Humberto de Campos, nós já veremos que é magnífico, porque Humberto de Campos ele era um literato. Em sua passagem aqui na Terra, em sua vida, em sua encarnação aqui na Terra, Humberto de Campos foi um literato e carrega aqui no livro toda essa habilidade em contar histórias, em trazer reflexões. Então aqui nós vamos iniciar e abrir no capítulo 24 do livro Boa Nova. O nome do capítulo se chama A Ilusão do Discípulo. Eu não sei como é que aparece aí no vídeo, né? Parece escrito ao contrário. Mas é A Ilusão do Discípulo. Então, vou lendo aqui devagarzinho. Aqui já deu para ver que tem uma ilusão, né? Um jogo de ilusão. Aparece ao contrário aí. Então, A Ilusão do Discípulo conta a história de Judas e Tiago. Na verdade, traz um diálogo entre esses dois apóstolos, Judas e Tiago. Um diálogo de bastidores mesmo. Esse livro se caracteriza por isso. Ele traz cenas de bastidores do apostolado, da convivência de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, com os seguidores, né? E os diálogos que eles tinham, as angústias, os medos, as preocupações, as aspirações. E vamos ver então quais aspirações tomavam conta do pensamento de Judas. Humberto de Campos diz assim: Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Então era depois esse livro, né, esse capítulo, qual é o cenário que ele está trazendo? Quando Jesus chega a Jerusalém, montado na jumentinha, ele é aclamado pelo povo. Praticamente pegam Jesus no colo, né? Jesus é carregado nos braços do povo, praticamente. Aclamado, aplaudido de pé, né, em sua chegada a Jerusalém. E aí, após essa cena, após os apóstolos presenciarem essa cena, eles começam a reagir de formas diferentes. O Tiago, mais próximo, né, das lições do mestre e mais com o coração mais preparado para as lições do mestre, ele vê com naturalidade e vê que o mestre reage com naturalidade. Já Judas não. Judas, ele era um apaixonado pela política, pela hierarquia, pelas tradições, era um apaixonado. E aí ele começa a questionar com Tiago. Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Judas estava dizendo o seguinte para Tiago: ô Tiago, você não acha que o mestre é muito mansinho? Você não acha que o mestre é muito mansinho para poder libertar o povo hebreu?
do jugo tirânico de Roma. E aí a gente tem que pegar aqui um apanhado geral, fazer um contexto histórico, relembrar o contexto histórico e fazer também um apanhado bem rápido sobre o que os judeus esperavam do Messias. Nós devemos nos lembrar que muitos consideravam Jesus o Messias na época, mas muitos também não consideravam, não aceitavam que Jesus fosse o Messias, o Filho de Deus, o enviado, né? o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Muitos não aceitavam, porque a condição de Messias, ele era esperado como alguém que fosse um general guerreiro e fosse libertar, através de uma revolução a ferro e fogo, libertar o povo hebreu do domínio de Roma. Era isso que muitos judeus esperavam, era isso que muitos doutores da lei esperavam. E, de certa forma, era isso que Judas também esperava do Messias. Então, por isso ele pergunta: Tiago, você não acha que Jesus é muito mansinho, não? E aí Tiago responde: poderia, Judas, admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Você acha, Judas, que o mestre é um guerreiro do mundo? E aí Judas responde: não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, que são sempre levadas a efeito pelas pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. E aqui Judas começa a puxar a sardinha para ele. Já já a gente vai ver. Já já nós vamos ver aqui que Judas começa a questionar a capacidade do Mestre Jesus de liderar o povo na libertação. E ele não tinha entendido, Judas não tinha entendido, como muitos, que a libertação que o Mestre prometia não era uma libertação política. A libertação que o Mestre prometia era outra. Era outra. E Judas ainda via como inútil as pregações, as lições do Evangelho sendo propagadas, sendo transmitidas aos pobres, aos famintos, aos órfãos, aos leprosos, aos coxos, aos cegos, aos abandonados. Judas via com imensa inutilidade essas pregações. Para Judas e para outros discípulos também, não é só Judas, para Judas, o evangelho deveria ser levado aos homens poderosos. E por que eu falo que não é só Judas que pensava assim? Porque Levi, Mateus também pensou assim. Em outro capítulo desse mesmo livro vai falar, né, que Levi tinha pressa de levar o evangelho aos homens que governam o mundo. E aí Judas queria também levar o evangelho aos homens que governavam o mundo, que eram as autoridades políticas da época. E aí Tiago fala assim para Judas: Judas, o Messias vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações e nas almas. A revolução de Jesus era outra. Jesus não tinha nenhum compromisso com revolução popular. Jesus não tinha nenhum compromisso com revolução política. O compromisso de Jesus era com a evolução, não revolução, e sim evolução. Esse era o segredo. Só que Judas ainda assim questiona Tiago. Tiago, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Conseguiremos nós mudar alguma coisa de fato
sem a atenção dos homens poderosos, dos homens que dão a canetada e que realmente conseguem mudar alguma coisa de forma mais enérgica? E aí Tiago, com toda a serenidade do mundo, responde assim: e quem haverá de mais poderoso do que Deus, de quem Jesus é o enviado? Judas, acorda! Quem governa o mundo é Deus. Essa frase Jesus também vai dizer para Levi no outro capítulo. E aí, mas Judas estava encucado. Ele não se conforma com essas exortações e afirmações de Tiago. E diz assim: creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. E aí, Tiago diz assim: Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. O Judas estava querendo levar o evangelho para o reino da terra. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. Jesus não veio nos libertar para nos fazer livres nesse mundo, não. É na vida eterna. É na vida que interessa. Na verdadeira vida. Não aqui no mundo transitório. E aí, Judas começa a maquinar um plano e começa a conversar com Tiago sobre esse plano. Olha o plano de Judas. Vimos hoje, Tiago, que o povo de Jerusalém recebeu o Senhor com palmas e admiração e carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do mestre às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esses surtos de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem entusiasmo dos quantos o cercavam. Razão pela qual nós necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Então o Judas começa a desenhar um plano. O plano de Judas era: ele viu que Jesus foi recebido com aclamação pelo povo em Jerusalém e começa a pensar: olha, a gente pode usar esse apoio popular como um instrumento político para nos impor diante das autoridades. Judas queria jogar com o clamor popular. Aproveitar o clamor popular do povo pelo mestre para tentar fazer uma manobra política. Olha a ideia de Judas. Ele começa a pensar nessa situação. O que poderia ser feito aproveitando o clamor do povo? O apelo do povo pela figura de Jesus. E Judas também percebia que Jesus, o mestre, não estava interessado nisso. Ele não tinha o menor interesse nisso. Para Jesus, tanto fazia se o povo estava gostando dele ou não. Ele fazia o que deveria ser feito. Acabou. Sem se preocupar com o clamor popular. Mas Judas não. Judas viu uma oportunidade aí. Uma oportunidade de levar o evangelho aos poderosos, negociando com o apelo do povo. Só que Tiago pondera Judas. Judas, me recordo, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Judas queria se impor numa negociação, usar de um peso popular para poder se impor. Mas o mestre havia ensinado que nós só podemos nos impor através do exemplo e da servidão.
A gente só se impõe dando o exemplo e servindo o nosso próximo. É só assim que a gente ensina. Mas Judas insiste. Judas está tinhoso aqui, gente. Está tinhoso. Tiago, não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado, que vou ser hoje, por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então Judas tem o desejo e já estava conversando, tentando costurar um acordo para levar adiante as ideias do Messias. Ele queria levar adiante, mas se utilizando dos instrumentos políticos da época, das autoridades políticas da época, para poder chegar aos poderosos. E ele já tinha uma conversa marcada. Gente, esse capítulo mostra pra gente um novo cenário, um novo pano de fundo, porque de certa forma é até injusto nós dizermos que Judas entregou Jesus por apenas 30 moedas. Não é justo dizer. Nós vamos ver aqui que prometeram mundos e fundos a Judas. Além das 30 moedas, prometeram mundos e fundos a ele. Judas, com a sua ingenuidade, com a sua paixão pela política, acabou caindo na armadilha. Mas vamos seguir aqui com mais detalhes. E aí Tiago, pela última vez, vai alertar Judas. E diz assim: Judas, vê lá o que fazes. Socorreste dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não se irá desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens da terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Gente, sabe o que é interessante aqui? Que o que o Tiago fala para o Judas é o que acontece durante praticamente toda a história do cristianismo. Quando resolveram misturar a pureza dos ensinos evangélicos com as organizações viciadas da terra, com as organizações poderosas e viciadas da terra, o evangelho foi deturpado. Durante os primeiros 400 anos de movimento cristão, nós tivemos o cristianismo apostolar, que era o cristianismo em estado puro. E é o que o espiritismo tem o dever de resgatar. O espiritismo tem o dever, tem o propósito de ser o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo é esse cristianismo primitivo e apostolar do início do movimento. Um cristianismo mais puro, voltado para os de baixo. Esse é o propósito. A codificação está lá na codificação espírita. Está lá no Livro dos Espíritos. O propósito da doutrina espírita é esse. É resgatar esse cristianismo dos primeiros 400 anos. Porque depois Constantino, como imperador de Roma, se apropria do cristianismo, se torna cristão, se converte como cristão e impõe como religião oficial do Império Romano na época o cristianismo. E aí o cristianismo começa a se misturar com as organizações viciadas da terra. E aí, daí para frente, nós sabemos o que acontece. Cruzadas, inquisições, guerras religiosas.
deturpações dos ensinos do Evangelho, a ponto de o próprio Mestre Jesus, em espírito, visitar a Terra. O próprio Mestre Jesus visitar a Terra no século XIV, em espírito, e ver a necessidade de transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Para a terra onde depois seria conhecido o Brasil. Seria descoberto. Está lá no livro, outro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está no livro. Inclusive é da coleção aqui, ó. A coleção Humberto de Campos, que é maravilhosa. O que Tiago fala acontece depois na história. E é por isso que ele alerta Judas. Judas, não vá misturar política com os ensinos evangélicos. E é o que está acontecendo ainda hoje. E aí o ensino é deturpado, o evangelho é deturpado. Porque nós estamos vendo um evangelho misturado ao poder político no Brasil. Estou falando no Brasil. Nós estamos vendo um evangelho misturado ao poder político, um evangelho excludente. Um evangelho que condena. Nós estamos vendo um evangelho que exclui. Quando o evangelho se mistura com política, ele é deturpado. Tiago já falava isso lá atrás. E o próprio Jesus também já falava isso lá atrás. Então acabou aqui a conversa de Judas com Tiago. Os dois vão dormir. E Judas sai de madrugada para encontrar os poderosos com quem ele tinha marcado de conversar, para tentar costurar um acordo. Humberto de Campos narra assim: a madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de... Agora nós vamos ver aqui que não é só 30 moedas. É agora que nós vamos ver aqui. Judas entregaria o mestre aos homens do poder em troca de... Atenção! Sua nomeação oficial. Judas seria nomeado oficialmente para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no meio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Olha o que prometem a Judas. Prometeram a Judas, além de ter dado o saco de 30 moedas, prometeram a Judas um alto cargo político, prometeram a Judas a nomeação como novo líder do movimento cristão, e Judas usaria esse alto cargo que seria nomeado como peso político para depois negociar a libertação de Jesus com os poderosos. E como é que Judas pensava em negociar? Lembra que Judas fica impressionado com o clamor do povo por Jesus Cristo quando Jesus chega a Jerusalém? Judas pensava então que se o mestre fosse preso, o povo reagiria provocando uma revolta popular contra a prisão de Jesus. Contra a prisão de Jesus. E aí, ele, após ser nomeado como um cargo político, usaria essa revolta popular como um instrumento de negociação para libertar o Messias.
ele libertaria o Messias, e aí ele permaneceria como líder político do movimento cristão, e agora ele conduziria o mestre e os dons espirituais do mestre a curar quem fosse preciso, mas a curar os poderosos, a evangelizar os poderosos. Essa era a ideia de Judas. Era assim que Judas pensava. Judas jamais esperava que o mestre fosse açoitado, torturado e crucificado. Não passava isso pela cabeça de Judas. Só que Judas confiou nos homens poderosos e se julgou sábio o suficiente para saber o que o povo iria fazer. Como verdadeiro político. O político não é aquele que julga entender o que o povo quer. O político não é aquele que julga saber como o povo vai agir, como o povo vai votar. E teve a eleição. Sabe quem concorria? Jesus ou Barrabás. Sabe quem ganhou? Barrabás. Judas achou que o povo se revoltaria contra a prisão de Jesus. Só que haviam os poderosos que dominavam a opinião pública. Os líderes religiosos, os doutores da lei, diante de um povo sem instrução e sem acesso à informação, diante de um povo primitivo e ignorante, quem detinha a opinião pública eram os doutores da lei. E os doutores da lei falaram que o mestre era o criminoso. Ué, o que vocês acham que o povo fez? Gente, as autoridades religiosas judaicas, os doutores da lei, o que eles falavam era lei. Então, se eles falavam que Jesus era criminoso, uma parte considerável do povo acreditava. Quem seguia Jesus não acreditava, mas uma parte considerável sim. Então, coloca lá, Jesus ou Barrabás. Os autores da lei mandam voltar para soltar o Barrabás. Aí como é que fica Judas? Judas pensava que o povo ia se revoltar contra a prisão de Jesus. Ora, Judas agiu como um político e foi traído pela política. Como eu disse, prometeram mundos e fundos para Judas e ele foi enganado pela sua própria ilusão. Por isso que o nome do capítulo é A Ilusão do Discípulo. Mas a ilusão do discípulo não é ilusão só de Judas. A ilusão do discípulo é ilusão nossa. Por que é uma ilusão nossa? Porque nós achamos que sabemos melhor como proceder do que Deus. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não tá bom. Ué, como é que é isso? E o resumo da história da Bíblia é isso. É isso. Deus manda que não comesse o fruto da árvore do bem e do mal. O que Adão e Eva fazem? Vai lá e come o fruto. A gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente quer fazer do nosso jeito, esquece de Deus, a gente se distancia dele. Se distancia dos propósitos divinos. Judas queria levar as coisas de um jeito, mas aconteceram de outro. Jesus tinha um propósito. O propósito de Judas era justamente seguir pregando para os mais necessitados. Os sãos não precisam de médico. Só que Judas achou que não estava bom. Achou que desse jeito não ia dar em nada. O evangelho tinha que chegar aos poderosos. Chegou. E a gente sabe o que aconteceu. Então Judas é tomado por um remorso indefinível. Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Um atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada.
Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa maldição do céu vilipendiado e esquecido. Aqui, Humberto de Campos narra de forma brilhante, os momentos que antecederam o suicídio de Judas, enforcado. No entanto, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os ferrolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Então, se nós queremos ir ao Pai, gente, não é pela política, não é pelos poderes transitórios da terra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos ir ao Pai, é por Ele. É ao modo dele. É aos passos do Mestre. Não é pelos caminhos da política. E aqui, para complementar, estamos já chegando ao final do estudo. Mas para complementar aqui, eu vou ler um trechinho do Crônicas de Além Túmulo. Capítulo 5. É isso mesmo, né? Capítulo 5. Até desmarquei aqui. Capítulo 5. Judas Iscariotes. Página 33. O que tem nesse capítulo? O que tem? O livro Crônicas de Além Túmulo é uma série de crônicas escritas por Humberto de Campos. E nesse capítulo 5, Humberto de Campos, em espírito, encontra pessoalmente com Judas e tem a chance de conversar com ele. É isso mesmo, Humberto de Campos encontra com o espírito de Judas, tem a chance de conversar com ele. Humberto de Campos tinha ido visitar a região de Jerusalém na época da Páscoa. E quem ele encontra por lá, o Euro vai narrar assim. Nas margens caladas do Cedron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, avistei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém nos meus ouvidos. Este é Judas. E aí Humberto de Campos pergunta, Judas? Sim. E o espírito que estava com Humberto de Campos explica para ele o porquê que Judas estava lá. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás, visitando os lugares onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos anteriores. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, meditando nos atos daquela época. Olha que interessante. Os espíritos, por maior o progresso que tenham feito, já no mundo espiritual, algumas vezes eles visitam de novo os lugares mais marcantes de suas trajetórias espirituais. Com Judas não foi diferente. Judas já havia alcançado um progresso naquele momento em que encontra Humberto de Campos,
Judas já havia encontrado um progresso muito grande, né? Já havia se redimido de todos os seus erros, de todos os seus débitos, mas voltava a visitar a terra na época da Páscoa. E aí que Humberto de Campos tem a oportunidade de conversar com ele. E os dois conversam. Ele diz assim: o senhor de fato é Judas Iscariotes? Pergunta Humberto de Campos. Sim, sou Judas. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E aí Humberto de Campos é direto. É verdade tudo que reza no Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E olha o que Judas vai responder. É, em parte. Em parte. Agora é Judas em primeira pessoa aqui. Primeira pessoa. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas, que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, em seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia, na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu lideraria e arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Olha que testemunho belíssimo de Judas, né? Que coisa mais rica. Judas em primeira pessoa falando das suas próprias ilusões que levaram a entregar o mestre. E o próprio Judas dizendo que colocou a política acima dos corações. E aí ele continua a sua história. Em encarnações posteriores, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e vilipendiado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os verdadeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. E é exatamente desse trecho que alguns teóricos, alguns estudiosos espíritas começam a vislumbrar que a última encarnação de Judas na Terra teria sido de Joana d'Arc, na Europa do século XV, né? E que foi traída, foi levada à fogueira, foi condenada, passou pelos mesmos caminhos, né? E através desses caminhos que Judas teria sofrido em espírito, já encarnado como Joana d'Arc, ele haveria de se redimir dos erros anteriores. Né? E aí, Judas
fala assim: quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia. E não é só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos meus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Olha que forte essa declaração de Judas. O mestre é vendido hoje. Os ensinos de Jesus são vendidos hoje por todos os preços. E Humberto de Campos complementa: é verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Mais uma vez dizendo, a ilusão do discípulo é a nossa ilusão, são os nossos erros. A ilusão de Judas são as nossas ilusões. Ou estamos libertos das ilusões? Ou não estamos muitas vezes nos enganando, brincando de ser cristão, brincando de ser espírita, esquecendo das lições do mestre? Olha que forte o Judas disse. Muitos ainda vendem, se fingem de bons moços, de bons cristãos, e negociam os valores cristãos pelos mais baixos preços. Ora, Judas havia entregado Jesus em promessa de um cargo. Nós não vemos aí juízes condenando em troca de promessa de cargos, como ministro, cargos no STF. Nós não vemos? E como disse Humberto de Campos, ninguém se enforca depois de negociar Jesus hoje em dia. Vemos aí muitos falsos profetas negociando Jesus e não se enforcam. Não por vontade própria, mas se enrolam nos seus próprios caminhos. Então, que a gente possa ter essas reflexões, E aí, só para finalizar aqui rapidinho, que após essa conversa, Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto Credon rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas, procurando o mar morto. Então, Judas, após a conversa com Humberto de Campos, ele vai visitar onde teria sido, o túmulo do mestre, o sepulcro do mestre, do qual ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o próprio Judas, depois de trilhar todos os caminhos de redenção, ele ainda assim volta e reflete sobre os seus atos. O Judas que já está na sua evolução lá na frente, enquanto nós, atrasados, estamos aqui malhando o Judas, batendo num boneco, sem nenhum sentido, apontando o dedo para Judas por ter entregado o mestre. E nós, muitas vezes, os homens de hoje, prostituem o mestre pelo mais baixo preço, prostituem os ensinamentos evangélicos pelo mais baixo preço, em troca de qualquer coisa, moedas, dinheiro, cargos, favores. Então, que a gente possa refletir mais sobre os nossos próprios atos, refletir mais sobre a nossa própria vivência como cristão, como espírita, para que os verdadeiros valores cristãos possam habitar em nós e que nós possamos ser exemplo, ainda que bem pequenos, sobre vivência, sobre aquilo que precisa ser feito. Então nós vamos encerrando aqui a reflexão de hoje. Eu quero agradecer a todos que se mantiveram acompanhando, eu quero agradecer a todos aí que se dedicaram nessa hora para poder assistir ao estudo. Eu sei que não é fácil, uma sexta-feira à noite,
né? Todo mundo querendo descansar, querendo já estar em casa, relaxar a mente. E mesmo assim se mantiveram aqui conosco. Quero agradecer muito. E me coloco à disposição para mais oportunidades de estudo, de reflexão, né? É só convidar. E para finalizar, a gente vai finalizar com a prece inicial. Eu quero só deixar um recadinho aqui, não sei se pode, né? Mas, poxa, é que eu queria avisar que na segunda-feira próxima, dia 1º, o Grupo Espírita Allan Kardec, da qual eu faço parte, né, também, vai retornar com a palestra pública presencial. Claro que respeitaram todos os protocolos aí, né, da prevenção da Covid-19, mesmo com muita gente já vacinada, mas tem que ir de máscara, tem que passar álcool em gel, tem que manter o distanciamento. Então, na segunda-feira, dia 1º de novembro, às 8 da noite, o Grupo Espírita Allan Kardec retorna com a palestra presencial. E aí, estão todos convidados, tá certo? Bom, é isso. Mais uma vez, me despeço e até a próxima.